Bom, prosseguindo então a nossa análise do parágrafo 3º, o que mais que a gente precisa saber? Essa lesão corporal grave e essa morte de que trata o parágrafo 3º do 157, em seus incisos, ela decorre, segundo a letra da lei, da violência. Percebam que a lei não tem palavras inúteis, né? Ela diz ali, se da violência resulta lesão corporal grave, se da violência resulta morte. Que boa parte da doutrina seguida pela jurisprudência entende disso? Que o artigo vai qualificar o crime somente quando a lesão corporal grave ou a morte decorrem da violência, tá? Vocês sabem muito bem que o crime de roubo não se pratica somente mediante violência. A gente tem a violência física própria, um dos meios, né? A gente tem a grave ameaça, né? E a gente ainda tem no roubo próprio a tal da violência imprópria, não se esqueçam, tá? Então, uma leitura mais estrito sensu, mais garantista desse parágrafo 3º, vai dizer que só qualifica o crime de roubo a violência própria ou a propriamente dita, a violência física, o soco, o pontapé, facada, tiro, trancaço, né? Situações no roubo onde o agente age com desforço físico contra a vítima e com isso gera nela um dos dois resultados, ou a lesão corporal grave ou a morte, tá? Essa é a leitura majoritária, mas nós temos corrente minoritária já no sentido de que incluiria aqui também, tá, como roubo qualificado, a grave ameaça. Exemplo, a pessoa aborda, desculpem, a vítima com uma arma, aponta para a cabeça dela e diz isso é um assalto, e a vítima tem um ataque cardíaco e morre, né, mas um ataque cardíaco por conta do assalto, ou, né, ela tem um ataque, tem um pânico, uma crise de pânico, uma crise de asma, alguma coisa que faz, sem que haja quebra do nexo causal, que faz com que ela morra. Então, desde que haja esse nexo causal entre a conduta do autor do crime e o resultado morte, estaria abrangida também aí a grave ameaça. Eu tenho um pouco de dificuldade até para exemplificar, por conta de que eu não concordo com isso. Eu entendo que a lei não tem palavras inúteis, a lei diz da violência, então essa violência tem que ser lida de forma estrita como violência física, tá? Mas também há julgados, pessoal, reconhecendo, por exemplo, o latrocínio, quando durante o assalto a vítima sai correndo do autor do crime, tá? O autor do crime atrás dela para matá-la, para poder subtrair o pertence, a vítima sai correndo e é atropelada na rua, tá? Já tem julgados entendendo que quando isso acontece, a vítima morre de atropelamento em razão de uma fuga num roubo, se entenderia ainda assim como latrocínio, tá? Quem tem interesse nessas duas temáticas, por favor, pesquisem, tá? Então, fiquem abertos aí, não vou cobrar de vocês, mas pesquisem, por favor, quem tem interesse, a questão da tipificação no parágrafo 3º, quando os dois resultados, lesão corporal grave ou morte, advierem de grave ameaça, tá? E também dessas situações aí de fuga, por exemplo, em rodovia ou em via pública e atropelamento, que já há alguns julgados estendendo isso, entendendo como hipótese de incidência das formas qualificadas, ok? Outra coisa bem importante que a gente tem que falar, esses resultados, lesão corporal grave ou morte, podem ser atribuídos ao autor do crime, tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Então, são qualificadoras. As duas formas de qualificadora são crimes qualificados pelo resultado na modalidade préter dolo ou não, tá? Então, inclui também o préter dolo. Então, assim, se o autor do crime quis lesionar a vítima de propósito para pegar a bolsa dela, incide no inciso 1º do parágrafo 3º. Se o autor do crime quis matar a vítima para pegar a bolsa dela, então eu tenho dolo na subtração, dolo na morte, dolo na subtração, dolo na lesão corporal grave, incide a qualificadora. Agora, se o autor do crime não quis matar a vítima ou não queria lesionar gravemente a vítima, só queria assustar a vítima ou queria que ela, desculpe a expressão, calasse a boca, né? A vítima, o autor do crime diz, isso é um assalto, aponta a arma para a cabeça dela, ela começa a gritar, enlouquecidamente. E o autor do crime não quer matar ela, só quer que ela cale a boca. E ele vai tapar a boca da vítima para a vítima parar de gritar, para a polícia não chegar. E ele se some por nervosismo, por imprudência, e acaba asfixiando a vítima. Então, ele não quis, mata a vítima.
Ele não quis o resultado morte, mas não importa, isso é um pré-ter-dolo. Dolo no antecedente, subtração, culpa no consequente morte, responde por latrocínio igual. Mesma coisa com relação à lesão corporal grave. Ele não queria lesionar gravemente a vítima, só queria que ela calasse a boca. Aí ele pega e dá uma coronhada na cabeça. Se ele quisesse matar, ele tinha atirado na cabeça dela. Ele não queria matar a vítima. Ele deu uma coronhada para ela calar a boca, só que ele se excedeu na força e com isso a vítima ficou lá com traumatismo craniano, uma lesão corporal grave, tá? Então, frisem aí, gravem aí. Esses dois resultados, do inciso 1 e do inciso 2, são atribuíveis ao agente, tanto a título de dolo, quanto ao título de culpa, tá certo? Evidentemente que nós vamos ter a possibilidade de tentativa, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, nas hipóteses dolosas, né? Nas hipóteses pré-ter-dolosas, eu não posso tentar aquilo que eu não quero. Então, vocês voltem a dar uma olhadinha, grifem aí, teoria do crime, hipóteses que há incidência de qualificadora ou não, tá? Dito isso, pessoal, uma outra circunstância que é importante nós abordarmos aí no estudo do parágrafo 3º é o seguinte, tá? Para tipificar uma conduta como latrocínio, então como roubo qualificado pela morte do inciso 2 do artigo 157, nós vamos ter que analisar se há dois fatores, o fator nexo temporal e o fator liame subjetivo, fator nexo. Agora, peraí que eu vou fazer assim de novo. É o fator nexo e o fator tempo. Então, quando eu falo nexo, é nexo subjetivo, liame e fator tempo, tá? Então, são dois requisitos para a configuração do latrocínio. O fator nexo causal, é essa expressão que eu queria achar aqui. Estava falando em nexo temporal, é nexo causal. E fator tempo, tá? Como assim? Para ser latrocínio, o autor do crime tem que ter matado a vítima por causa do roubo e durante o desenrolar do fato criminoso roubo, tá? Vamos supor que o autor do crime, ele e os seus comparsas, né, Craqueison, Marconha, Pozinho e Companhia Limitada, estão assaltando um banco, tá? Estão todos lá durante o desenvolvimento da ação delituosa do roubo a banco. E aí eles encontram um desafeto lá no banco, tá? Justamente o Carabino Tiro Certo estava lá, ele é da facção rival e ele estava lá, ele ia depositar um dinheirinho lá para um laranja, oriundo da sua organização criminosa, e estava lá no banco nesse dia, nessa hora. Sabe a pessoa errada no lugar errado, na hora errada? Pois o Carabino estava lá, né, materializado lá no dia do assalto a banco. E aí o Pozinho olha e diz, meu Deus, é hoje. E dá um tiro e mata o seu desafeto, não porque ele queria matar para roubar, não tinha nada a ver o sujeito que estava lá dentro, ele só estava no mesmo contexto fático, na mesma circunstância de tempo, mas ele matou o comparsa por vingança porque ele era um rival e não por causa do roubo. Então não havia ali liame, nexo causal entre a morte e o roubo, perceberam? Nesse caso, esses indivíduos vão responder todos pelo roubo, em concurso material com o homicídio, que aqui no caso foi um deles, mas vamos supor que todos estivessem unidos nesse propósito de matar o Carabino, todos responderiam como partícipes do crime de homicídio em concurso com o crime de roubo que eles estavam desenvolvendo ali, tá? Outro exemplo, vamos supor que ali nesse mesmo fato, nesse mesmo crime praticado na agência bancária, tá? Tá lá o Carabino, o Pozinho, o Marconha, o Craqueison, todos amigos agora, tá? Todos praticando o mesmo roubo. Porém, na hora de abrir o cofre, descobriram que tinha um monte de dinheiro, e aí o Carabino olha para os outros e pensa assim, mas eu não vou dividir com ninguém esse dinheiro todo, eu vou matar essa galera aí e vou pegar o dinheiro só para mim, tá? Então, a jurisprudência tem entendido que quando o homicídio não é por causa do roubo, não é para o roubo, não é para lograr êxito no completamento ilícito do roubo, no sentido de conseguir lograr êxito na empreitada criminosa, mas é por essa questão aí de se livrar dos comparsas para ficar com o dinheiro só para si, também não é latrocínio. Tem o fator tempo, mas não tem o fator nexo causal, tá? Então, os indivíduos que sobreviverem, obviamente, vão responder pelo roubo em concurso com o crime de homicídio, tá? Agora, se o autor do crime, Carabino, tá, queria matar o gerente do banco, aí, olhem só,
Fator tempo, tá lá durante a ação criminosa. Fator nexo, com certeza absoluta. Queria matar o gerente do banco para poder subtrair o dinheiro do banco. Porém, erra, tá? Um erro na execução. E acerta o pobre do craqueiro, tá? Então, ele não queria matar o craqueiro, ele era amigo do craqueiro, ele queria dividir o dinheiro do roubo com ele, mas por erro na execução, ele mira no gerente do banco e pá, mata o craqueiro, mata o seu comparsa. Tá? Nesse caso de erro de execução, obviamente que tem latrocínio sim, porque ele responde como se tivesse atingido a vítima que ele desejava, que no caso era o gerente do banco, tá? O contrário também é verdadeiro. Se ele queria matar o comparsa, o craqueiro, para não dividir com ele o dinheiro e atinge o gerente do banco, também nós vamos ter aí um concurso entre o roubo e o homicídio, né? Porque responde os nossos indivíduos aqui como se tivessem atingido quem eles gostariam, que era os comparsa, era o comparsa no caso. Agora, isso na teoria, né? Que na prática, imagine, então tudo lá dentro da cena do roubo a banco. E o gerente do banco morre, quem é que vai duvidar que na prática eles vão responder por latrocínio, né? Então, isso para efeitos da gente responder teoricamente, tá? Na prática não tenho a menor dúvida que eles responderiam por latrocínio, a menos que tivesse, não sei que prova, né? De tudo isso que eu tô falando, desse liame temporal, mas da ausência do nexo causal na conduta, tá? Que mais que pode acontecer lá numa situação dessas? Eu tenho liame, eu tenho nexo causal, mas não tenho fator tempo. Vamos dar um exemplo. O autor do crime entra no banco, apontaram para todo mundo, anuncia o assalto, leva o dinheiro do banco. Horas depois, lá num posto de gasolina, o gerente do banco passa lá no posto, encontra um dos assaltantes e grita: pega ladrão! É o assaltante lá do banco. E o assaltante do banco, pá, mata o gerente. Eu tenho liame, ou seja, foi para encobrir o assalto, porém eu não tenho mais nexo temporal, porque a ação do crime de roubo já terminou, né? Então, pessoal, grifem, guardem isso. Para eu ter o crime de latrocínio, eu tenho que ter o fator nexo causal e o fator temporal, tá? Qualquer situação que eu não tenha esses dois fatores juntos, a gente não vai trabalhar com latrocínio e sim com concurso de crimes. Tá? Outra situação que a gente tem que trabalhar é a questão da consumação e tentativa aí desse crime qualificado pelo resultado do parágrafo 3º, tá? Deixa eu ver no material de vocês onde é que vocês têm isso. Tá escrito lá no material consumação e tentativa e tem várias hipóteses, tá? Vamos trabalhar com elas. Primeiro, quando a morte se consuma e a subtração se consuma também, evidente que a gente vai ter latrocínio consumado. Quando a morte não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque alguém socorreu a vítima e levou para o hospital, e a subtração também não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque chegou a polícia e prendeu, obviamente nós temos latrocínio tentado. Então, até aí nenhuma dificuldade. A dificuldade que pode vir nessa nossa análise é quando a gente tiver uma morte consumada, ou seja, o autor do crime aponta para a cabeça da vítima, atira, mata a vítima para levar o veículo dela, porém não consegue porque o veículo não pega, algo assim, chega a polícia e realiza a prisão. Morte tentada, morte consumada, subtração tentada. É tentativa de latrocínio ou é latrocínio consumado? Vamos dar um outro exemplo para vocês pensarem antes de eu dar a resposta. Quando o autor do crime aponta a arma para a cabeça da vítima, atira e não mata a vítima, ela cai ensanguentada no chão, o sujeito leva o veículo, tá? Some com o veículo, subtração consumada, mas alguém vem e recolhe a vítima, leva para o hospital e ela sobrevive. Então, morte tentada, subtração consumada. É latrocínio consumado ou tentado? O que vocês acham? Duas correntes, tá? A primeira corrente vai dizer o seguinte: o latrocínio é um crime complexo. Vocês já sabem disso, né? O roubo todo é um crime complexo, né? Porque tem mais de um bem jurídico protegido, patrimônio, integridade física, que no caso do latrocínio, a vida, tá? Só que no latrocínio, gente, a subtração a morte é o meio para a prática do crime fim, que é a subtração patrimonial, tá? O latrocínio, ele é um crime patrimonial, tanto é que ele está previsto no capítulo que trata dos crimes patrimoniais no Código Penal, né? Então, a morte é o meio para a prática do crime fim, que é a subtração. Até aí tudo bem.
Mas a corrente que entende, então, que se um dos crimes meios, se um dos crimes do crime complexo, que integra o crime complexo, não resta consumado, o crime não resta consumado, vai dizer o seguinte: para ser latrocínio consumado, teria que ter morte consumada, subtração consumada, que é a primeira hipótese que ninguém discute. Fora disso, diz essa corrente, se o crime é complexo, tem 2 núcleos, subtrair e matar, e um deles não está consumado, o crime ficaria na esfera da tentativa. Essa corrente doutrinária até ela faz sentido, porém, não é o que prevalece. Tá? O que prevalece hoje, tem decisão sumulada pelo STF, súmula 610, tem no material de vocês, é o seguinte: no latrocínio, matou, bailou, tá? Então é isso, matou, consumou. Não importa se levou o veículo, se levou o objeto, se não levou, se ficou na tentativa, a subtração. Porque se entende que o bem jurídico vida é o bem jurídico mais valioso do Código Penal. Então, se matou a vítima, consumou o crime, pouco importando se logrou êxito ou não na subtração do objeto que pretendia subtrair, tá? Essa é a corrente que prevalece, súmula 610 do STF. Matou, bailou. Responde por latrocínio consumado. Se vale isso, então, o contrário também é verdadeiro. Se não matou, mas levou o bem, tá? Tentou matar, mas a vítima sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente. E ele levou o bem de qualquer maneira, conseguiu lograr êxito na subtração, por exemplo, de um veículo, o latrocínio fica tentado. Por quê? Porque a vítima não morreu, tá? E nós só vamos ter latrocínio consumado para analisar a súmula 610 do STF, se houver a morte consumada, tá? Então, nesse crime latrocínio que é composto por morte da vítima mais subtração, o que vai interessar para efeitos de consumar o crime é a morte da vítima, tá? Mesmo que o crime seja patrimonial. A morte é o meio para a prática da subtração, porém, vítima morreu, bailou. A súmula 610 do STF é o que prevalece, ok? Mais uma questão aqui que eu preciso analisar com vocês é o seguinte: e se tiver mais de uma vítima morta, tá? Vamos supor que essa nossa turma de meliantes aí, que eu já identifiquei aí para vocês, foi praticar um roubo a um estabelecimento bancário e atirou contra várias pessoas, vários correntistas do banco, para levar o dinheiro do banco. A gente já trabalhou lá atrás que a gente conta o número de vítimas pelo número de patrimônios. Claro que tinha exceção da sogra lá, que vocês devem lembrar muito bem, jamais vão esquecer, por causa da sogra, da mala da sogra. Lembram que no direito penal não existe responsabilidade penal objetiva. Então, nós trabalhamos sempre com condutas dolosas ou culposas. E na hipótese do roubo, não tem roubo culposo, não. Então, nós só vamos trabalhar com condutas dolosas, intenção de agir. Então, vamos lá para o meu exemplo. Os nossos meliantes entram na agência bancária para subtrair os bens do banco, ok? E aí eles atiram contra os correntistas que começaram a gritar e matam 4, 5 pessoas e levam o dinheiro do banco. A minha pergunta é: quantos latrocínios a gente tem? Entenderam? É um só, porque só foi um patrimônio lesado, ou são 5 porque tem 5 vítimas fatais? De novo aqui, gente, tem mais de um entendimento, tá? Mas tem prevalecido o entendimento de que a gente conta o número de latrocínios pelo número de patrimônios envolvidos. E o número de vítimas fica lá para a dosimetria da pena para o juiz analisar no artigo 59. As consequências do crime foram horrorosas porque faleceram tantas pessoas. Então, anotem aí para vocês darem uma olhada melhor num habeas corpus do STF, habeas corpus número 109.539, tá? Um habeas corpus do Paraná. E anotem também aí um recurso em habeas corpus do STF, número 133.575, tá? Não, o primeiro é do Rio Grande do Sul e o segundo que é do Paraná. Então, eu vou repetir. Habeas corpus número 109.539 do Rio Grande do Sul e o recurso em habeas corpus número 133.575 do Paraná, que reitera esse entendimento aí que eu acabei de dizer, que quando há unidade de desígnios, ou seja, o sujeito queria um patrimônio, matou 5, é um latrocínio só, tá? E tem também um entendimento
Tem um outro habeas corpus. Não, tá certo, é isso aí, são esses 2 habeas corpus. E tem um entendimento diverso, gente, eu quero que vocês anotem, do STJ, tá? Que é o habeas corpus número 120.455 do Rio de Janeiro. Vou repetir, habeas corpus 120.455 do Rio de Janeiro, entendimento no sentido contrário do STJ, tá? Mas prevalece o entendimento do STF no sentido de que a gente conta o número de latrocínios pelo número de vítimas patrimoniais, tá? É isso então, pessoal, com relação ao latrocínio. Anotem aí a questão da hediondez, tá? Tanto o inciso 1 quanto o inciso 2, ambos aí do parágrafo 3º são crimes hediondos, e eu gostaria que vocês fizessem uma última anotação com relação à hediondez dos crimes, do crime de roubo, tá? Para fechar então a nossa análise do crime de roubo, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na lei 8072 de 1990, tá? Para vocês analisarem então que hoje, atualmente, após o pacote anticrime, nós vamos ter como roubo hediondo as seguintes situações: o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, previsto então no inciso 5º do parágrafo 2º, é crime hediondo. O roubo majorado por emprego de arma de fogo, aquela de uso permitido, que é do 157, parágrafo 2º-A, inciso 1, e também é hedionda o roubo praticado majorado por emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, artigo 157, parágrafo 2º-B, e também é hedionda as 2 formas qualificadas, tanto a lesão corporal grave como a morte, tá? Então, pessoal, isso é extremamente importante, é a alteração bem recente da lei do pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, tá? Nós tínhamos até esse pacote anticrime só o latrocínio sendo considerado hediondo, e atualmente agora, além do latrocínio, nós temos a lesão corporal grave, a qualificadora da lesão corporal grave, e temos as majorantes da restrição da liberdade da vítima e as 2 majorantes do emprego de arma de fogo de uso permitido e do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá? Guardem isso e em seguida continuamos a nossa análise dos crimes patrimoniais pela próxima conduta do crime de extorsão.